bem-vindos ao Viver Sustentável. Há tempos estamos sendo alertados dos riscos ambientais causados pelo uso intensivo dos combustíveis fósseis e pela forma predatória com que exploramos os nossos recursos naturais. Para controlarmos e reduzirmos as emissões dos gases de efeito estufa, notadamente o gás carbônico, responsável pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas, será necessário mudar radicalmente as nossas formas de produzir e consumir. Isso exigirá a construção de uma nova ordem econômica, uma economia verde e sustentável. E quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tamme. Olá, professor! Olá, Iria. Nicholas Stern, economista britânico, ex-presidente do Banco Mundial, disse que as mudanças climáticas constituem uma das mais graves falhas do sistema de forças de mercado. Em outras palavras, um fracasso do capitalismo. Isso, ele disse, como um alerta, não só para o governo, mas também para as empresas, com relação a levar em conta nas suas decisões, nas suas políticas relacionadas com a economia, as questões do aquecimento global. O mundo dos negócios passa por grandes transformações. Não é apenas o governo, mas as empresas que também estão se dando conta de que a preservação do seu lucro no médio e longo prazo passa por medidas, por decisões que preservem o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Tudo isso implica uma nova visão de gestão, uma gestão ambiental que leve em conta as pessoas e os recursos naturais. Veja no programa de hoje: o que são as finanças sustentáveis? Conheça o programa do Sebrae que presta consultoria a empresas que querem se tornar sustentáveis. Assista a entrevista com Laércio de Oliveira Pinto, presidente das unidades de negócios do Serasa Experian. Conheça os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Finanças sustentáveis. O termo chega até a assustar, mas o conceito é simples. É o que vamos ver a seguir na reportagem que será exibida sobre o assunto. O comprometimento com o meio ambiente e as futuras gerações tem mudado também o mundo das finanças. Antigamente, quando alguma empresa pedia um empréstimo num banco, ela preenchia um cadastro para provar que tinha condições de pagar esse financiamento e ainda tinha que apresentar um ou mais fiadores. Hoje em dia, só isso não basta, pois além do cadastro e dos fiadores, ela também tem que provar que não é uma empresa que agride o meio ambiente e que os novos investimentos que fará usando os recursos do banco contribuirão para o desenvolvimento sustentável. Então, finanças sustentáveis é um jeito de fazer negócios. Então, por exemplo, no caso dos bancos, o que eles fazem? Consideram os aspectos sociais e ambientais quando eles financiam uma empresa, por exemplo. Então, eles não olham só o lado econômico financeiro das empresas que eles financiam, os bancos olham também os aspectos sociais e ambientais. Pensar e agir de forma sustentável gera segurança e estabilidade na viabilização dos negócios. E cada vez mais o setor empresarial se conscientiza que agir com responsabilidade socioambiental deve sim fazer parte de seus planos estratégicos e das práticas de rotina de seu empreendimento. As questões sociais e ambientais têm sido uma ótima oportunidade de negócio. Estamos mudando o modelo de fazer negócios. Não é simples, não é fácil, mas as empresas que perceberem isso com mais rapidez, mais elas vão poder avançar nas oportunidades de novos negócios. Os bancos têm executado um papel muito importante na adaptação das empresas para o novo mercado verde. Linhas de crédito para financiamento de projetos sustentáveis e produtos oferecidos por essas instituições incentivam as empresas a investirem no setor socioambiental. Os bancos já possuem produtos com esse foco socioambiental. Então, uma linha de financiamento para consumir menos energia elétrica, uma linha de financiamento para melhorar as condições de trabalho, as instalações,
uma linha de financiamento para reduzir a poluição do ar, da água, enfim. Algumas instituições financeiras internacionais e brasileiras têm adotado um conjunto de critérios socioambientais em operações de financiamento de projetos. Esses critérios são chamados de princípios do Equador. Os princípios do Equador são um conjunto de diretrizes, de normas, de critérios socioambientais que os bancos utilizam quando eles financiam projetos. Normalmente são projetos de infraestrutura, então rodovias, portos, aeroportos, hidrelétricas. Então, quando eles financiam esse tipo de projeto, eles analisam aspectos sociais e ambientais. Então, por exemplo, a instalação de uma hidrelétrica, a construção de uma hidrelétrica. Como o meio ambiente vai ser impactado pela construção daquela hidrelétrica? Ou como que as comunidades que vão ficar ou que estão ao redor da área onde vai ser construída a hidrelétrica vai ser afetada por aquela obra? Os princípios do Equador, então, surgem numa modalidade muito específica de crédito, na verdade, que é o Project Finance, que é para grandes projetos, mas ele prevê o quê? Que todo banco, nessa linha de financiamento, aplique critérios socioambientais acima de 10 milhões de dólares. Mas vale destacar que hoje as instituições financeiras já aplicam para a maioria das linhas de financiamento critérios socioambientais e para valores até bem abaixo de 10 milhões de dólares. Entre as regras dos princípios do Equador estão a exigência de elaboração de estudos ambientais e sociais, planos de gestão ambiental, divulgação de informações, acompanhamento e monitoramento de projetos e capacitação de staff. O mundo dos negócios mudou. A sustentabilidade não deve mais ser encarada como uma alternativa, e sim como uma estratégia obrigatória. Meu nome é Jário, eu trabalho na feira, vendo frutas e eu queria saber o que significa ser um banco sustentável. Um banco pode ser considerado sustentável quando atende a duas condições. A primeira é quando a sua equipe que analisa a concessão de crédito leva em conta critérios socioambientais. Ou seja, não analisa somente se a empresa vai pagar aquele empréstimo, mas se ela cumpre condições de sustentabilidade, se é uma empresa sustentável. E a segunda condição é se esse banco tem linhas de crédito para financiar empresas sustentáveis e atividades sustentáveis, financiar novas tecnologias limpas, financiar atividades que substituam a produção por meios que emitem CO2 por meios que não emitem CO2. Em suma, se a concessão do crédito ajuda a construir uma nova civilização de baixo carbono. Olá, meu nome é João Maeda, eu sou bancário e eu gostaria de saber o que são fundos socialmente responsáveis. Muito obrigado. Fundos de investimento socialmente responsáveis são aqueles fundos ou carteiras de ações em que todas as empresas são sustentáveis. Ou seja, são ações de empresas sustentáveis. Quem ganha com a valorização desses fundos sabe que está ajudando a financiar empresas sustentáveis, atividades sustentáveis, atividades que vão ajudar a preservar os recursos naturais para a presente e para as futuras gerações. No próximo bloco, conheça o Programa de Gestão Ambiental do Sebrae e veja como uma empresa pode se tornar sustentável. Você sabia que se durante um ano o escritório desligar seus 10 computadores à noite e durante os finais de semana, o valor da energia poupada é o equivalente ao preço de um computador novo? Por isso, sempre desligue os computadores do seu trabalho. Assim você poupa energia e a sua empresa gasta muito menos com a conta de luz. Olho vivo, consumidor. Antes de decidir comprar equipamentos para escritório, saiba que as impressoras a jato de tinta usam 99% menos energia que as impressoras a laser durante a impressão.
Além disso, as impressoras a jato de tinta gastam 87% menos energia quando estão inativas. Os computadores portáteis consomem 1% da energia de um computador desktop. Prefira esses equipamentos e economize energia. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre finanças sustentáveis. Os investimentos em técnicas e tecnologias sustentáveis têm se tornado mais frequente no mundo dos negócios. Por se tratar de um tema relativamente recente, muitos empresários ainda estão procurando uma forma de aliar o desenvolvimento do seu negócio com a contribuição para o meio ambiente. Neste sentido, o Sebrae pode prestar, através de um programa específico sobre o assunto, uma grande contribuição para essas empresas. É o que vamos ver a seguir. O aquecimento global é fato. Os recursos naturais ficam cada vez mais escassos e alguns chegam a dizer que o planeta está com os dias contados. Mas inovações técnicas e a economia verde podem sim salvá-lo. Investimentos em técnicas sustentáveis têm trazido grandes benefícios para o meio ambiente e a sociedade. Dorli Terezinha, responsável pelo Programa de Gestão Ambiental do Sebrae, conta o que o empreendimento precisa ter para ser sustentável. Bom, basicamente é o tripé que a gente fala, né, da sustentabilidade. Ele precisa ser ecologicamente correto, economicamente viável, porque toda empresa precisa dar lucro, e socialmente justa, né, aonde a remuneração dos funcionários, dos colaboradores, elas sejam justas e propiciem a eles uma qualidade de vida boa. Desta forma, os empresários começam cada vez mais perceber a importância de inserir processos técnicos e tecnológicos verdes nas empresas. Algum tempo atrás, esses investidores esbarravam em burocracia e falta de incentivos, mas agora as coisas mudaram. Os principais bancos do mundo já contam com facilidades para financiamento de projetos sustentáveis. É o caso da Agência de Fomento Paulista, que lançou há pouco tempo atrás uma linha de crédito verde. Para ajudar e orientar as empresas na adaptação ou implantação de práticas sustentáveis, o Sebrae possui o projeto Gestão Ambiental, que tem o objetivo de formular um conjunto de ações administrativas e operacionais que levam em conta a saúde, a segurança e a proteção do meio ambiente. São consultores que vão nas empresas, né, fazem uma análise de todo o processo da empresa, desde o processo administrativo, saúde e segurança no trabalho, produção, a questão do descarte de material, e aí a gente elabora um prognóstico. Então, ou seja, a gente verifica aonde tem foco de desperdício, então ele começa a ver que o meio ambiente, muitas vezes você imagina que, o empresário imagina que seja custos, né? Quando ele começa a economizar, ele verifica que o meio ambiente pode ser ganho também, porque ele está com uma produção mais consciente, com isso gastando menos matéria-prima e com isso, no final das contas, ele tendo aí uma economia nos seus custos e, consequentemente, um aumento do lucro. Hoje, a gestão ambiental é uma questão de sobrevivência tanto das empresas quanto do ser humano no planeta. Com as mudanças de mercado, o meio ambiente não pode mais ser considerado apenas uma externalidade. Precisa fazer parte do processo produtivo. Oi, meu nome é Luana, faço design de interiores e a pergunta que eu quero fazer é: como são escolhidas as empresas que fazem parte dos fundos sustentáveis? As empresas que fazem parte dos fundos de investimentos sustentáveis são empresas que constam do ISE. ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da BMF-Bovespa. Como funciona esse índice? Esse índice faz um ranking, uma classificação das empresas com base em 3 conjuntos de critérios. Critérios econômico-financeiros, critérios de governança corporativa e, em terceiro lugar, incorpora critérios socioambientais.
Meu nome é Cristina, sou feirante. Gostaria de saber o que é o Protocolo Verde. Protocolo Verde é um documento já assinado por todos os bancos oficiais brasileiros e que agora inicia a coleta das assinaturas dos bancos particulares, em que os signatários se obrigam a exigir, a ter critérios muito mais rigorosos do ponto de vista socioambiental na concessão dos financiamentos. E, por outro lado, também a disponibilizar linhas de créditos para financiar empresas sustentáveis, financiar atividades sustentáveis e a substituição de tecnologias sujas por tecnologias novas, limpas e renováveis. No próximo bloco, confira a entrevista com Laércio de Oliveira Pinto, presidente das unidades de negócios da Serasa Experian, que nos fala da importância da gestão ambiental nos negócios. O Viver Sustentável pergunta: qual equipamento de escritório gasta mais energia? Letra A, computador. B, ar-condicionado. C, impressora. Ou letra D, fax? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual equipamento de escritório gasta mais energia. A resposta correta é letra B, ar-condicionado. Um aparelho de 20.000 BTUs com 5 pessoas no ambiente, ligado 8 horas por dia, gasta mais de R$40 em energia. O tema do Viver Sustentável de hoje são as finanças sustentáveis. Quem nos fala sobre esse assunto é Laércio de Oliveira Pinto, da Serasa Experian, que nos mostrará a importância da gestão ambiental nos negócios. Em primeiro lugar, quais são os focos da atuação dos bancos no que diz respeito à sustentabilidade? A questão da sustentabilidade é hoje uma questão que alcança toda a sociedade. E com relação aos bancos, isso também não é diferente. Eles têm hoje uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade. E essa atenção dos bancos, elas se voltam para dois pontos importantes. O primeiro deles é a questão de finanças sustentáveis, né? Dentro de finanças sustentáveis, o que eles estão procurando fazer? Existe um aspecto de promover as linhas de negócios que estimule o desenvolvimento sustentável, então procurar financiar empreendimentos que contribuam para a melhoria do meio ambiente, então isso é uma preocupação grande dos bancos. E a outra é a questão das análises de crédito. Até pouco tempo, os bancos olhavam exclusivamente o aspecto econômico-financeiro. E com a evolução das questões de sustentabilidade, eles passaram a ter uma preocupação também com dois outros pontos, a questão social e a questão ambiental. Verificar se as empresas estão compliance com todas as práticas ambientais e sociais. Laércio, e neste contexto, onde entra a contribuição da Serasa Experian, ou seja, um banco que quer se tornar cada vez mais sustentável no que diz respeito aos seus investimentos, à sua análise de crédito. O que ele pode contar com a Serasa Experian? Ele vai encontrar na Serasa Experian uma solução completa para a gestão da sustentabilidade. Ele tem relatórios econômico-financeiros, tem relatórios sociais e relatórios ambientais. Por exemplo, a questão do trabalho escravo, a questão do cumprimento da legislação social, tudo isso está no contexto da nossa solução de questões sociais. Na questão ambiental, é a gente oferecer um relatório completo sobre a empresa com relação à sua política ambiental, né? Se ela pratica se ela tem as melhores práticas em gestão ambiental. E um outro produto importante é o que a gente chama de conformidade ambiental, onde ela pode consultar uma solução e verificar se aquela empresa está compliance em todos os órgãos responsáveis pelas questões ambientais no Brasil. Ela pode verificar a situação daquela empresa através de uma consulta do CNPJ daquela empresa na nossa base de dados.
Até que ponto a generalização do uso destas ferramentas que são colocadas à disposição dos bancos pela Serasa Experian mudam o resultado da análise com relação ao tamanho, ao volume das operações bancárias? Isso cria uma facilidade muito grande para os bancos, porque até pouco tempo essas análises de aspectos ambientais e sociais eles ficavam restritos a projetos de project finance, né, que os bancos financiavam. Você tinha, muitos deles são signatários do Pacto do Equador, então ficavam nessas questões de grandes operações. Grandes operações. Agora, com a nova solução que a Serasa está disponibilizando no mercado, é possível você analisar isso em operações de varejo também, na média empresa, e você garantir que a sustentabilidade se estenda por toda a cadeia da economia. Essa é a grande contribuição que soluções como essa trazem. Estender-se por toda a cadeia da economia. Em outras palavras, além dos bancos, outras empresas podem se utilizar destas ferramentas que são disponibilizadas pela Serasa Experian? Sim, muitas empresas adotaram como estratégia de negócio incluir as compras sustentáveis na sua estratégia de negócios. E as soluções que a Serasa disponibiliza tornam isso muito possível, porque as empresas passam a ter acesso a uma análise completa dos aspectos sociais, dos aspectos ambientais, econômico-financeiros e de governança corporativa da empresa, de tal modo que uma empresa que tenha, que busque estimular nas suas relações com seus fornecedores a prática de compras sustentáveis, ela encontra na Serasa Experian todas as soluções que ela necessita para implementar essa sua política. Agradecemos imensamente a sua participação e temos certeza que a Serasa Experian continuará prestando excelentes serviços para que o desejo de ser um banco sustentável não fique só na boa vontade. Tenha instrumentos concretos para que realmente se transforme numa prática, no cotidiano, no dia a dia, para melhorar o mundo privado, o mundo dos negócios nas práticas sustentáveis. Muito obrigado, Laércio. Como pudemos ver no programa de hoje, já existem fundos com cotas negociadas em bolsas de valores que levam em conta a sustentabilidade nas aplicações e nos negócios realizados. Esses fundos podem ser mensurados por índices, como o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, e o ICO2, Índice de Carbono Eficiente. Para fazer parte do ISE, as empresas precisam preencher um questionário e comprovar que adotam práticas sustentáveis. Fazer parte deste índice acabou sendo um selo de qualidade que atesta as atuações sustentáveis da empresa. A performance econômica, isto é, os rendimentos neste índice, têm sido melhores do que os do Ibovespa nos últimos anos. Isso comprova que as empresas que têm uma preocupação socioambiental vêm tendo maiores lucros e criando mais valores para os envolvidos. Desde janeiro de 2009, o Índice de Sustentabilidade Empresarial acumula uma valorização de 104%, enquanto o Ibovespa, neste mesmo período, teve alta de apenas 38,5%. Portanto, ao contrário do que alguns pessimistas diziam, investir em práticas sustentáveis não significa um custo a mais para as empresas. Ao contrário, significa ter mais lucros e, com isso, atrair mais investidores. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Goiânia. Papelão, R$ 340. Latas de aço, R$ 270. Alumínio, R$ 2.800.
Plástico rígido, R$ 800 e PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.